Boa noite a todos. Esse é o nosso encontro dia 11 de abril de 2021. Esse é o grupo de estudo das obras psicológicas de Joana de Ângeles e o livro a ser estudado é O Triunfo Pessoal. Marla, então, eu gostaria de passar a palavra a você. Bom, nós tivemos, né, já estou pensando nos vídeos que estão lá gravados, ficaram como 2 encontros lá para trás, que nós fizemos 2 metades, e aí pensamos em fazer esses outros encontros para ter um aprofundamento e a gente ter mais tempo para processar sobre a obra, para ler, para aprofundar. Meus Estão me ouvindo? Então a gente vai nessa perspectiva de se aprofundar um pouco, né, eu acho que o mais importante era a gente ter esse tempo, ao invés de ir correndo para outra obra, ter o tempo para ler alguns pontos, repensar algumas coisas e resgatar alguns aspectos importantes, né. Hoje a gente está comprometido, porque eu viajo justamente um pouco mais tarde, e num primeiro momento eu tinha pensado em cancelar o nosso encontro, mas como a gente tem uma agenda super apertada, difícil de conciliar para todo mundo, eu tô já com as malas todas prontas ali, inclusive todos os meus papéis, as minhas anotações estão tudo ali. Eu só tirei o meu livro e deixei para fora para a gente ter esse encontro. E até falei para o Fabrício, eu não sei nem se eu vou estar com cabeça para coordenar o encontro, porque tô com tantas coisas acontecendo, mas eu achei que pode ser muito bom, mas eu vou fazer uma proposta um pouco diferente para vocês, e isso vocês já estão talvez acostumados comigo, que a gente está no A e o Marlon já está falando do C, quando a gente está chegando no C, o Marlon já está falando do I, e assim a gente vai, e é o preço de a gente estar junto, porque eu funciono desse jeito enlouquecido. E estava revendo o nosso livro, os aspectos que a gente ficou de tratar, alguns pontos, outros pontos, e a questão da religiosidade, que é um dos pontos nossos que tinha ficado, né, me chamou muito a atenção para nos conduzir a uma reflexão prática. E aí eu fiquei até meio assim, poxa, mas a gente está pensando sobre os livros, né, e estudando os livros, mas por que a gente está estudando? Para que isso se reflita na nossa vida, para que isso se reflita na forma da gente conduzir a nossa vida e também conduzir os trabalhos no centro espírita. Então, eu fiquei muito pensativo sobre este ponto da religiosidade, e quando eu fui ler mais uma vez agora o texto, eu achei coisas que eu não tinham me chamado a atenção na leitura anterior que eu tinha feito, quando ela traz alguns pontos específicos do papel da religião, e poderíamos para nós pegar aqui do papel do centro espírita. E eu já tenho pensado há algum tempo, porque tenho feito algumas discussões em alguns grupos, que assim, tá, nós estamos discutindo um monte de coisas, mas como que muda algumas questões práticas do centro espírita? Como que a gente pode fazer com que o centro espírita consiga abrir suas portas e ter uma outra forma de abordar as pessoas e transcender a esse lugar de religião pequeno ao qual nós colocamos o espiritismo e ao qual nós colocamos o próprio Cristo. E quando eu estou pensando sobre isso, e talvez pensando sobre isso, apareceu esse texto aqui, e eu olhei coisas e disse, meu Deus, eu acho que a gente precisa fazer uma proposta para o grupo de discutir esses pontos. Então eu queria trazer para vocês esse ponto da religiosidade e do papel do centro espírita, trazendo uma questão ou 2 pontos para que no nosso próximo encontro, talvez a gente pudesse marcar já para um mês, não precisa marcar para tão longe, mas no nosso próximo encontro a gente discuta como que isso está presente ou não está e como nós poderíamos fazer para que esses aspectos práticos se materializem no centro espírita. Irmos para as questões metodológicas, educacionais e filosóficas no centro espírita e termos mais clareza de que práticas nós precisamos mudar, tá? Então essa é a minha proposta para hoje. Eu já falei que a gente vai estar num tempo reduzido, porque eu não consigo essas 3 horas que a gente tinha marcado de encontro, a gente vai fazer entre 1 hora e meia no máximo, porque eu ainda preciso me almoçar, me organizar e viajar. Mas
eu queria, então, abrir primeiro para ver se na leitura que vocês fizeram tem algum ponto que vocês queriam trazer de discussão, alguma coisa daqueles pontos que nós discutimos, acho que a gente discutiu bastante, mas dos pontos novos, alguma coisa que vocês queiram compartilhar ou alguma dúvida que eu poderia contribuir. Se vocês tiverem, nós atendemos estas questões, e daí eu queria trazer esse ponto da religiosidade, que é uma das perguntas que a gente deixou, a religiosidade, e junto com esse ponto da religiosidade, eu quero trazer para vocês a questão da maturidade psicológica, que foi outro ponto que nós deixamos, de entender, né, o que é essa maturidade psicológica, para daí a gente pensar a prática do centro espírita. Pois bem, alguém quer trazer algo? Só para entender, Marlon, então no próximo encontro a gente continuaria nessa do triunfo pessoal, né? Vai ser do triunfo pessoal, porque disso eu estou trazendo uma proposta de análise das práticas do centro espírita. Ok, tá bom. Então, antes de ir para o próximo livro, eu queria propor para a gente um espaço de discussão sobre como nós estamos conduzindo as nossas práticas no centro espírita a partir do que ela traz aqui no livro. Perfeito. Né? Como se fosse um intervalo entre uma obra e outra para a gente refletir as nossas práticas, porque não adianta a gente estar aqui super dominando Joana de Ângeles, entendendo um monte de coisas, e no centro espírita a gente continua dando lição de moral, continua castrando as pessoas, continua tendo uma conduta diferente do que ela está propondo, né? Então isso seria a questão. Tá bom. Das leituras que vocês fizeram, das leituras que vocês fizeram desde o nosso último encontro, do que vocês estão pensando, vocês têm algum ponto que vocês queriam trazer? Não precisa nem ser uma pergunta em específico, mas alguma coisa. Algumas pessoas já foram compartilhando lá no grupo, né? Regina, pode falar. Olá, Marlon. Oi, Regina. É só uma nota em relação ao que eu havia perguntado no encontro passado sobre a esquizofrenia. É uma curiosidade, porque tiveram um programa na televisão na Itália essa semana, falando que tem mais de 200 mil pessoas internadas na Itália com problemas de esquizofrenia, e eles não sabem como tratar. E aí tinha uma moça, inclusive, que ela foi tirada da família, e nem os pais podem se aproximar dela, então tem todo um tratamento forçado do governo e eles que gerenciam toda a vida dessa moça por causa da esquizofrenia. E ela fala, mas eu só ouço vozes, que eles conversam comigo, essas coisas todas, né? Mas mais ela fala, mais medicamento eles dão para ela. Sim. Esse ponto que a Regina traz é um dos pontos mais críticos que eu acho que nós temos enquanto responsabilidade no movimento espírita. Porque nós somos as pessoas que têm condição de oferecer um suporte diferenciado para quem ouve vozes, para quem vê vultos, para quem sente coisas. E claro que muitos casos são casos específicos de transtorno mental que precisam de medicação. Mas mesmo nos casos específicos de transtorno mental que precisa de medicação, ainda nós temos a influência espiritual. Então, nós temos uma responsabilidade tão grande nesse tema, de estudar sobre os transtornos mentais, de entender quais são os sintomas de mediunidade e de começarmos ações específicas que auxiliem as pessoas a lidar com com esses diagnósticos e com essas práticas, que é uma coisa é uma infelicidade ainda da nossa parte nós termos tanto conhecimento no movimento espírita e nenhuma prática materializada em relação às pessoas com esquizofrenia, com muitos outros transtornos mentais, mas com a esquizofrenia em especial, vocês vejam, nós temos Joana de Ângeles falando, nós temos André Luiz falando, nós temos Manuel Flamengo de Miranda falando. Precisa de mais gente explicando sobre esquizofrenia para a gente poder pensar em ações e poder fazer diferença na nossa sociedade?
né? Então, essa é a minha crítica a essa manutenção do centro espírita que a gente fica fazendo, preocupado com tantas coisas e às vezes aspectos essenciais que poderiam realmente estar fazendo diferença na humanidade, a gente não está atento. A gente está mantendo palestra, tem que manter grupo de estudo disso, manter grupo de estudo daquilo, tem que manter grupo mediúnico, tem um monte de coisas que a gente tem que fazer. Mas o mundo está estertorando, né? Então, assim, o grupo mediúnico é legal, faz bem para a gente, nos ajuda a viver a mediunidade no dia a dia, faz. Mas e quantas pessoas estão enlouquecendo por causa de mediunidade? E a gente está lá nas nossas reuniões semanais fazendo reunião mediúnica, que é uma delícia receber orientador no final da reunião, uma delícia uma boa psicografia, uma delícia ajudar os espíritos, mas estes espíritos que estão encarnados agora, e que vão ser os enlouquecidos quando termina essa encarnação. Será que nós não deveríamos dar um pouco mais de atenção para essas pessoas? Né? Eu me recordo quando eu estava num grupo mediúnico que eu coordenava já há muitos anos, e a gente fazia atendimento aos espíritos suicidas, vários casos, mas naquele dia foi um resgate lindo, a gente estava todo mundo emocionado. E aí a mentora do nosso grupo se manifestou e disse, sim, é muito lindo esse trabalho, todos nós ficamos comovidos, mas mais bonito ainda vai ser o dia em que vocês estiverem trabalhando para que as pessoas não cometam suicídio e não precisem ser atendidas nas reuniões mediúnicas. E aí todo mundo secou as lagriminhas e falou, vamos começar um trabalho de prevenção do suicídio. Né? E nesse mesmo trabalho, eu era o coordenador da reunião mediúnica, um dos dialogadores, e estou dizendo assim, eu tinha um papel importante na reunião mediúnica, mas quando nós começamos o trabalho, o grupo de apoio a pessoas com ideação suicida, eu saí da reunião mediúnica. Justamente lembrando da frase daquele espírito de dizer, calma lá, eu vou trabalhar com estas pessoas para que elas não precisem de uma reunião mediúnica, ao invés de estar lá na reunião mediúnica. Estou dizendo para vocês fecharem todas as reuniões mediúnicas e não estou falando isso, mas estou falando, pense bem, se em algumas vezes nós não estamos no centro espírita em lugares que são confortáveis para nós, em lugares que nós gostamos, que atendem às nossas expectativas. Porque eu me lembro naquela ocasião, a Rita, minha amiga, disse, Marlon, você vai ficar mais feliz, né, mais realizado indo para o grupo, porque ela que assumia a coordenação, e eu falei, não vou, porque eu adoro a reunião mediúnica, me faz muito bem, é muito profundo cada encontro, mas eu sinto que aquele trabalho é mais importante, né? Então não interessa o que você gosta, não interessa o que você acha, interessa é o que a gente precisa fazer. E em termos de transtornos mentais, nós já temos muito conhecimento. Nós temos muita coisa legal que poderíamos materializar para as pessoas e que isso eu acredito que isso seja o que Divaldo fala, de fazer com que o centro espírita ultrapasse as portas da instituição, né? Nós não estamos ali para falar de espiritismo num sentido católico, num sentido de dar aula, nós estamos ali para falar da esquizofrenia, nós estamos ali para falar dos transtornos mentais à luz da doutrina espírita. A gente vai conseguir atingir um público muito maior. E o sujeito ou familiar de um indivíduo com esquizofrenia vai convidar outro familiar de um indivíduo com esquizofrenia para ir lá no centro, não porque é espírita, no sentido da catequese, mas porque aquela instituição ofereceu conhecimento, suporte, apoio e orientação que nenhuma outra ofereceu no mundo. E aí o centro espírita saiu da dimensão catequese para entrar na vida das pessoas. Diga, Patrícia. Boa noite, Marlon. Aqui, eu gostaria só de referir um ponto que me chamou muita atenção no capítulo 10, e já fazendo uma ligação com a sua proposta sobre refletir a religiosidade, né, e dos centros espíritas, essa questão que ela fala muito dos dogmas. E eu cheguei à conclusão de que eu não tinha uma boa compreensão acerca disso. Aqui na página 162, no último parágrafo. Qual que é o item, Patrícia? É religiosidade, página 62, e necessidade da fé religiosa. No meu livro é página 162, já próximo, perto do fim.
onde ela vai falar a união, portanto, positiva de alguns dogmas tais a existência de Deus, a realidade imortal, do ser imortal, a reencarnação e outros mais, que ela refere aqui à continuidade. A gente costuma dizer sempre que na doutrina espírita não tem dogmas, e então eu fiquei assim meio que perdida nessa referência de Joana. Eu gostava que se o Marlon pudesse desenvolver um pouco mais Sim. isso, eu O agradeço. Raul, ele tem uma fala bem interessante quando ele fala disso, que nós temos dogmas. Nós não temos imposição de dogmas. Então é diferente. Quando você tem a Trindade universal, Deus, Jesus e Espírito Santo, aí você questiona, mas Jesus disse o Pai, ele se referiu a um segundo elemento? Não, você tem que aceitar que é Deus, Jesus e Espírito Santo. Então isso é uma imposição de um dogma. Nós temos o dogma da reencarnação. E alguém diz, mas eu não acredito em reencarnação. Ok, então vamos estudar, porque existem pesquisas, porque existe fundamento científico, filosófico, para que você entenda esse dogma. Então, os dogmas são esses pontos chaves que determinam uma forma de pensar, uma forma de interpretar a vida. Então, nós temos dogmas, nós não temos a imposição de dogmas. Porque muitos pontos, não só na Igreja Católica, mas em outras religiões, quando as pessoas vão questionar, é porque é assim. E no Espiritismo não pode existir nada do é porque é. A resposta pior que a gente tem é ainda não conseguimos compreender, né? Porque os Espíritos nos falam isso várias vezes. Isso nós ainda não conseguimos compreender, ou isso nós ainda não podemos explicar, ou isso vocês não têm como entender. Mas então não existe imposição de dogmas. Entende a diferença, Patrícia? Entendo. Obrigada. Existe, deixa eu ver se eu acho, aonde estava? Puxa, esses dias eu estava mexendo no meu celular para achar um outro documento e me resbalei de volta com... Ah, tá aqui. Me resbalei de volta com Kardec quando ele fala... Eu não lembro se ele usa essa expressão dogmas, deixa eu ver aqui. Ele diz assim, eis o credo, a religião do espiritismo, que é a mesma lógica de dogma, o credo, né? Naquilo que a gente crê, naquilo que a gente acredita, aquilo que fundamenta o nosso pensar. Isso está lá na Revista Espírita, de dezembro de 1868, que são o que eu acabei chamando de princípios do espiritismo, que poderíamos colocar como estes dogmas, que são 19 pontos que ele coloca. Crer em um Deus todo-poderoso, crer na alma e na sua imortalidade, a pré-existência da alma como única justificação do presente, a pluralidade das existências, e aí ele vai colocando 19 pontos, e veja que esse é um texto muito importante porque ele já está lá no fim da caminhada de Kardec, né? Dezembro de 1868, ele já tem uma visão geral da doutrina espírita e ele vai dizer, olha, o que nós cremos é nisso. E aí ele coloca os 19 pontos que fundamentam o dogma da doutrina espírita, que fundamentam o pensamento da doutrina espírita. Então, isso é um texto legal para a gente retomar, é um texto muito legal para os estudos também, né? Mas não para o estudo de quais são os princípios, né? Quando eu digo estudo, é para pensar qual é a consequência desses princípios na nossa vida. O que cada um destes pontos interfere na forma de eu pensar ou interpretar a vida, porque é isso que ela está trazendo, né? Que estes dogmas, eles dão uma nova lente para a gente interpretar a vida, né? Então, vale a pena a gente pegar isso. Eu fiz uma vez um trabalho com um grupo, fiz um módulo lá no Brasil, com um grupo justamente trabalhando isso. A gente pedia para cada um todos esses dogmas, pensar qual é o que menos vivia e qual o que mais já tinha lhe transformado na sua vida, e foram encontros fantásticos de pessoas que já estão há muitos anos na doutrina espírita, porque aí não interessa se você está há 6 meses ou se você está há 50 anos no espiritismo, quais são os princípios qual o princípio que mais transformou a tua vida,
e qual é o princípio que mais você precisa para dar conta da tua vida nas questões no momento atual. Foi um estudo lindíssimo, que as pessoas ficaram muito mexidas pensando o quanto que a doutrina espírita tem um poder transformador, né? Mais algum ponto, então? Nós temos o André. André, pode falar. Olá, tudo bom? André. Seguinte, eu estava olhando exatamente esse capítulo sobre a religiosidade, então é comentado, vou especificar exatamente os parágrafos, mas comenta-se que o espírito, ao longo a religiosidade, ela declara o ser humano é um animal essencialmente religioso em razão da sua procedência. Então, fica-se que mesmo que hoje, por exemplo, eu seja um ateu, tá? Não quer dizer eu passei por uma experiência de religiosidade em algumas das minhas encarnações. Tá? Mas voltando a essa noção do centro espírita, né? Para fazer alguma coisa diferente, é uma reflexão que eu tenho. Né? Naturalmente, eu vejo a grande maioria das pessoas que procuram o espiritismo, principalmente aqui no Canadá, normalmente tem origem católica. É como se eu vi um crescimento cada vez maior. Quando a gente era um grupo pequenininho, a gente usava o livro dos Espíritos, a gente é até um pouco eclético em termos das pessoas que começaram o grupo de estudo, né, no JAC, e tinha judeu, tinha batista, tinha católico, umbandista, e essa diversidade fez com que espírita, que nunca foi católico, nunca foi nada, e essa diversidade deu, por exemplo, quando a gente estudava o livro dos Espíritos, a gente tinha uma noção mais geral, entendeu? Não muito focalizada do que a gente conhece. À medida que o centro foi crescendo, eu notei assim que a necessidade das pessoas de ver e discutir o evangelho cada vez mais ficou quase que predominante. Entendeu? Você vê para o centro espírita e é evangelho, 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 evangelho. Tá? Quando eu sinto assim, quando às vezes eu faço uma palestra, por exemplo, eu quis trazer as noções de Joana de Ângeles para o centro, eu tenho muita dificuldade das pessoas entenderem, por exemplo, a Joana. Eu fiz uma pequena palestra para as pessoas, porque eu, não sendo psicólogo e sendo mais engenheiro, um maior pensamento binário, sim ou não, engenheiro não tem. E eu botei a minha experiência, como eu fiz, para poder começar a entender essa relação entre Joana de Ângeles, para tentar mostrar uma outra maneira de ver o espiritismo. As pessoas declaram assim, não entendo do Joana de Ângeles, o livro é lindo, triunfo pessoal, o livro é isso, mas não entende nada. E eu vejo essa grande... Por que eu estou falando isso? Como eu faço... Porque se você quiser estudar como Joana de Ângeles, você tem que pensar. Você tem que voltar, quando você está lendo o livro dos Espíritos, e olhar aquela lógica e entender cada questão que está por trás disso. A mesma coisa eu sinto com Joana de Ângeles sobre uma outra perspectiva, é que faz você pensar. Quando você mastiga o evangelho para as pessoas que estão te assistindo à palestra, as pessoas saem felizes da vida, mas eu não sei se elas refletiram muito, entendeu? E eu sinto que, na minha experiência de tentar passar a Joana de Ângeles, é pequena, porque eu estou começando também, eu senti que as pessoas têm dificuldade de praticar esse raciocínio crítico. Nós vamos chegar nisso, André, porque assim, o que você está querendo trazer é uma outra forma de pensar, mas uma estrutura antiga. Não dá certo. Isso que eu tenho essa dificuldade mesmo. Eu percebi isso. Vai para a palestra, já é a pessoa que não quer muitas reflexões e muito pensar.
O indivíduo que quer pensar, ele vai estar em casa sozinho, lendo, discutindo, e ele chega no centro espírita e já estudou um monte de coisa. Então, se você quer pegar o público da palestra, que está lá acostumado com aquilo e é servido desta forma, e você agora querer servi-lo de outra forma, sem fazer uma construção, não vai dar certo. É uma mudança estrutural que a gente precisa fazer. E é esse ponto que eu queria discutir com vocês no nosso próximo encontro. Que estrutura é essa que vai favorecer uma maior reflexão, um maior amadurecimento, né? É exatamente o ponto, porque é pegar o ser humano, ele é naturalmente religioso, entendeu? Você trazer essa religiosidade, independente de ser católico, eu vejo da seguinte forma: quando você começa com um grupo novo, você não sabe se ele é católico, você consegue identificar se ele é católico, budista, pelas próprias tendências. À medida que você vai desenvolvendo, você vê que, ao o conhecimento aumentar do espiritismo, essas tendências antigas que te trouxeram para procurar alguma coisa a mais no espiritismo acabam sendo absorventes. A minha ideia é o seguinte: aproveitar que as pessoas vêm com esse sentimento religioso e, como se disse, a estrutura para que não tenha esse pulo muito grande. Sim, mas deixa eu te cortar para que a gente reserve essa discussão da estrutura do centro para o nosso próximo encontro, onde eu vou trazer 2 pontos de direcionamento que está no livro, para a gente fazer uma discussão dentro desses 2 pontos, tá? Beleza. Ainda sobre o livro, vocês têm algum outro ponto que vocês queiram ressaltar, alguma coisa que chamou atenção, alguma dúvida que talvez eu pudesse sanar? Olímpia, pode falar, querida. Boa noite. Obrigada, Fabrício. Voltando para a questão que a Patrícia trouxe, Marlon, está me ouvindo? Ela fala nessa mesma página, Joana, na 162. Olímpia, tira a sua câmera e deixa só o áudio, que a sua conexão está fraca. Ok. Isso, está melhor. Então, voltando. É a mesma referente à mesma pergunta que a Patrícia trouxe, Marlon, na mesma página 162 dessa coleção, azul. Então, Joana escreve aqui: o dogma religioso seria o conteúdo genérico de mais recente conquista, procedente do inconsciente, das suas imagens arquétipicas. O dogma religioso pode abordar abstrações que impõem punições à culpa e a liberam através de sacrifícios, mortificações, penitências, que são dramatizadas, resultando em processos psicoterapêuticos valiosos. E Marlo, ela faz uma abordagem ou ela está nos convidando a refletir os dogmas eles perpassam também pelo nosso processo de autodescobrimento, porque aquela fala em arquetípicos, né? Eu não consegui alcançar aqui nesse parágrafo essa reflexão que Joana faz sobre a questão do dogma. Porque logo embaixo ela fala, apesar do sentido positivo, aí ela já traz o sentido positivo do dogma das religiões, né? Em determinadas circunstâncias, não se pode negar a excelência da fé religiosa racional, que enfrenta a culpa de forma positiva, analisando a dramatização do pecado e possuindo os instrumentos específicos
para a redenção através da reparação do mal de que seja praticado pelo bem de que se pode realizar. Eu acho importante, então, vamos olhar para o contexto ali. Aham, O item é necessidade da fé religiosa, né? Então, ok. ela já está trazendo essa perspectiva de que todos nós temos essa necessidade de algo que transcende. Todos nós temos essa busca inata ou natural por algo além. Mas que essa crença religiosa ela pode se expressar ou num sentido castrador, proibitivo e gerador de culpa, ou estimulante e consolador, né? Então, quando a gente está lendo aqui o texto, eu acho que o tempo inteiro a gente tem que ter em mente esse ponto que está no primeiro parágrafo, que existe uma abordagem que pode ser castradora, proibitiva e geradora de culpa, e existe uma abordagem que pode ser psicoterapêutica e consoladora. Agora, olhando para toda a construção que ela está fazendo no texto, né? Quando a gente está falando o que é o triunfo pessoal, é o triunfo sobre nós mesmos, porque nós somos esse produto do passado, nós somos essas pessoas da culpa, nós somos os sujeitos reprimidos, nós somos esse sujeito, né, que se afundou por conta dos seus atos equivocados, dos seus impulsos que não são bem administrados. Então, eu acho que a gente tem que estar lendo o texto olhando para essas duas possibilidades, né? Porque quando ela diz desse dogma religioso ali no parágrafo que você está lendo, eu entendo que ela está falando dessa coisa que a gente está trazendo, né? Pesada, castradora, desse não entendimento do verdadeiro lugar terapêutico da religião, que nos leva a punições, que nos leva a culpa e que a gente vai se perdendo. E aí, veja que ela vai falar de uma análise racional no outro parágrafo, né? E depois que ela chega entre a união da racionalidade desse aspecto positivo com alguns dogmas, né? Então, assim, é a proposta de Kardec, né? Quando ele diz a fé raciocinada, né? Então, para algumas pessoas é estranho, porque se é fé, é acreditar sem raciocinar. Se você raciocina, não é fé, né? Então, o que ela está construindo ali é o encontro entre esses dogmas e a racionalidade que faz a gente ter conclusões mais profundas e mais transformadoras na nossa vida, né? Quando ela diz, ó, a excelência da fé religiosa racional, né? Ou seja, tem a ver com a crença, tem a ver com o transcendente, mas é decorrente de uma racionalidade, né? A análise racional do pecado, do escândalo, dos crimes, isso tudo é transformador. Então, ela está falando dos dogmas e da experiência racional, né? Dos dogmas e da reflexão, dos dogmas e da lógica, né? Para a gente não ser tomado justamente por aquilo que a gente falava, as imposições, né? Se você está num grupo e você não sabe, você diz, não sei, vamos estudar. Você nunca vai dizer, é assim. Ah, mas no espiritismo é assim. Não, pelo amor de Deus, isso não tem a ver com doutrina espírita. Se você não sabe, você diz, não sei, vamos estudar, vamos pesquisar, vamos buscar. E se a gente não entende por quê, se não faz sentido, a gente muda. A gente só não pode abrir mão de Kardec no centro espírita. O resto, tudo, a gente pode mudar e abrir mão, né? Algum ponto mais? Então, vamos lá. O que eu estava vendo aqui, nessa questão da reintegração na religiosidade, vocês vejam que é, na nossa organização do texto, o penúltimo livro, o penúltimo capítulo, né? Antes de chegar na questão do self e do luminoso.
Então, na minha lógica, toda essa construção que ela veio fazendo, deste conflito entre o nosso presente e o nosso passado, em sermos dominados por estes impulsos, ou continuarmos repetindo esses padrões, ou transcendermos a isso, né? Triunfarmos, ou como eu tinha falado, vencer esta guerra, que não é uma guerra com o mundo lá fora, é uma guerra aqui dentro, em relação a toda a nossa história, aos nossos atavismos, aos nossos condicionamentos. Antes de chegar no self, tem o capítulo da religião. Então, para mim, o que ela está dizendo aqui, né? Que a religiosidade é um importante caminho para esse luminoso. Ela é a estrada, ela é um caminho seguro para esse processo de despertamento do Deus interior. Mas como eu estava falando ali justamente no apontamento da Olímpia, ela nos traz que a gente tem uma necessidade de religiosidade, mas que a crença religiosa ela já se expressou, e muitas vezes se expressa como castradora, proibitiva e geradora de culpa. Ou ela pode ser estimulante, psicoterapêutica e consoladora. Então, de um modo geral, esse seria o grande ponto de reflexão. Nós pensarmos o quanto o centro espírita ele tem uma estrutura que favorece a castração, a proibição, a culpa, ou uma estrutura que favorece esse fator estimulante, psicoterapêutico e consolador. Mas eu queria que vocês pensassem na prática. Não na teoria bonita do, não, nosso centro trabalha com psicoterapêutico consolador. Mostra na prática. Como o centro espírita tem uma abordagem psicoterapêutica ou consoladora. É difícil você parar e pensar assim. A gente tem os cursos, a gente tem as palestras, a gente tem os estudos, mas eu acho que muito ainda nos centros espíritas, ele tem um tom de castração, a gente maneja as pessoas pelo medo, medo de se afastar do centro espírita, medo dos obsessores, medo se não fizer o evangelho no lar. A gente trabalha com um monte ainda de imposições, eu acho, no centro espírita, né? Tem que vir, quem diz que tem que ir para o centro espírita? Eu brinco, eu não frequento o centro espírita desde que eu fui para Londres, então faz 1 ano e meio que eu não frequento o centro espírita, não estou mais desequilibrado e nem menos desequilibrado do que isso, porque a doutrina espírita não tem a ver com frequentar centro espírita. Doutrina espírita é uma filosofia de vida. Você pode estar, inclusive, indo no centro espírita todas as semanas e não estar vivendo a doutrina espírita. Você pode estar trabalhando num centro espírita, mas não necessariamente vivendo o espiritismo enquanto uma doutrina, né? Então, estas pressões por presença, né, por tarefas, por responsabilidades que muitas vezes a gente coloca, exigências, para mim, elas estão muito ainda no castrador, proibitivo e gerador de culpa. Mas aí ela vai costurando o texto dos conflitos que são desencadeados pela fé religiosa totalitária. Olha que interessante isso. Esse é um outro ponto para pensar. Eu queria que vocês fossem, se vocês puderem, vão até acompanhando ali no texto, né? Então, o item é necessidade da fé religiosa, que é o que eu estou falando para vocês. O castrador proibitivo e gerador de culpa está no primeiro parágrafo. Aí ela vai falar da fé cega. E depois, na outra página, que ela vai dizer, são muitos os conflitos e transtornos psicológicos desencadeados pela fé religiosa totalitária, excessivamente dogmática e imperiosa para inibir os valores da personalidade e bloquear o discernimento da psique. Por que eu falo isso? Infelizmente, ao longo dessa minha trajetória, 12 anos atendendo em consultório, a maioria dos pacientes que eu atendi eram espíritas, porque me conheciam do movimento espírita, porque leram meus livros, porque viram meus vídeos. E eu pude ver no consultório o quanto
o não entendimento adequado da doutrina espírita era perturbador. O quanto foi uma experiência castradora a ponto de algumas pessoas dizerem: a minha sensação é que o meu desenvolvimento interior ele parou desde que eu entrei no centro espírita. Porque eu parei lá e quis ser uma nova pessoa. Eu quis mudar de atitudes, eu quis ser uma pessoa melhor, mas o meu desenvolvimento interior parou, porque a partir disso eu comecei a ser uma pessoa melhor. E o que a gente faz daí com as sombras? O que a gente faz com os conflitos? A gente vai entrochando tudo para o inconsciente para alimentar o externo, para alimentar a aparência, para alimentar o lá de fora. E eu não estou falando que as pessoas têm consciência disso, elas não têm consciência disso. E eu digo, gente, que eu não ouvi nem de uma e nem de duas pessoas. Eu ouvi de muitas pessoas. Essa mesma fala, a minha sensação é que eu parei no tempo quando eu entrei no centro espírita para tentar me adequar a uma cultura, a um grupo, a um discurso, e agora eu estou voltando lá para resgatar essa pessoa que eu era e pensar como que ela vai fazer parte do centro espírita agora, mas não aquela mudança drástica que eu tinha feito. Porque acreditava que essa mudança drástica é transformação moral. Isso é um exemplo perfeito dos transtornos psicológicos desencadeadores da fé totalitária. E por vezes nós estamos tão imersos nesse discurso e a gente vive tanto esse discurso da fé religiosa totalitária que a gente não se atina que a gente está fazendo isso. Porque nós também somos parte desse discurso. Eu digo para vocês porque eu também vivo esses conflitos constantes. Mesmo não tendo horário para acordar, eu estava lá acordando culpado de estar acordando mais tarde, porque aonde que já se viu, tem que produzir, tem que ser útil, tem que estudar, caramba, estudo um monte, faço um monte de coisa, sou útil um monte de lados. Mas quanto deste ser útil que eu me obriguei muitas vezes a ser, era por uma necessidade da minha alma de ser útil, e quanto deste ser útil era um medo de ir para o inferno, um medo de perder a encarnação, um medo de não ser uma pessoa decente, um medo de estar trazendo más companhias dos espíritos à minha volta. Até que um dia eu comecei a fazer uma crise de dor de cabeça horrorosa. Eu estava já há 2 meses com uma crise infernal que eu sentia como se tivesse uma faca enfiando na minha cabeça, e eu fui descobrir que era estresse. E qual era o meu maior estresse? Era o trabalho? Não, porque eu sempre trabalhei pouco. O meu maior estresse era a doutrina espírita. A forma como eu vivia. Eu viajava todos os finais de semana, eu não parava 1 minuto, das 7 da manhã à meia-noite, 1 hora, estudando, lendo, escrevendo, dando curso, fazendo milhares de coisas, com medo de perder a encarnação, com medo de não estar aproveitando o tempo, com medo de ir para o umbral, com medo de, sei lá, todas essas loucuras. Então, por que eu estou dizendo para vocês? Porque mesmo estudando psicologia, mesmo estudando Joana de Ângeles, eu também estava vivendo os transtornos dessa fé religiosa totalitária. Só que quando eu estou vivendo isso, eu vou conseguir enxergar que eu estou impondo isso para o outro? Não. Porque é o discurso que a gente está vivendo, é o que a gente acredita. Então a gente também caceteia o outro, a gente também pega firme com o outro, a gente também exige do outro sem perceber que isso pode ser gerador de culpa, pode ser gerador de transtornos, pode ser gerador de muitos problemas. Aí, lendo um pouquinho mais à frente, no item religião e saúde. Vamos lá para o item. Religião e saúde. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto parágrafo. Quinto parágrafo. Ela vai dizer assim: é necessário. Acharam aí o parágrafo? É necessário examinar-se se a religião mantém o indivíduo infantilizado, dependente dos seus postulados
e receosos das lutas que deve travar, a fim de adquirir a sua maturidade psicológica, ou se tem um caráter libertador. Essa frase, para mim, caiu como um grande convite para as nossas reflexões, porque ela é impositiva ao dizer, é necessário examinar se a religião tem. Então, nós estamos aqui num lugar de pessoas que estão alimentando essa religião, que estão conduzindo centros espíritas, que têm lugares de referência nas instituições. Então, aqui, para mim, é momento de parar. E esse é um ponto para nós refletirmos. Será que a forma como nós organizamos o centro espírita, a forma como nós estruturamos, ela mantém os indivíduos infantilizados, dependente dos seus postulados e receosos das lutas, ou ela tem um caráter libertador? Eu não conheço os centros espíritas de vocês, não conheço vocês em intimidade, mas como parte ou amostra de tudo que eu conheço aí do movimento espírita, eu tenho certeza que as coisas que vocês fazem nos centros são muito parecidas com a maioria dos centros espíritas, que mantém os indivíduos na infantilidade. Muito pouco os centros espíritas ensinam as pessoas a pensar de verdade, a fazer suas próprias construções. Esse processo de construir, esse processo de maturidade psicológica, ele é muito mais complexo, ele é muito mais demorado, ele é muito mais estruturado. Então, a gente quer dar respostas para as pessoas no atendimento fraterno, a gente quer dar palestra para as pessoas ensinando o que é a doutrina espírita, e a gente quer dar aula em grupo de estudo dizendo que a doutrina espírita, isso aqui, ó, sinto muito em dizer, isso aqui é infantilização do sujeito. Porque eu estou dizendo, você não tem condição de aprender sozinho, você não tem condição de pensar por você não tem condição de chegar às suas conclusões, deixa que eu vou te ensinar. Isso é a infantilização do processo. Então, muitas das nossas práticas no centro espírita, elas infantilizam as pessoas. Uma diferença básica para vocês entenderem são essas apostilas que eu tenho pavor para ensinar a doutrina espírita. Porque o que eu estou dizendo para o sujeito? Você não tem competência para estudar, para aprender, então eu vou te dar aula e você vai aprender. Por que a gente não explica para as pessoas como estudar doutrina espírita? Por que a gente não mostra para ela quais são os livros que ela vai encontrar as respostas na vida dela? Como que se estuda um livro de filosofia, porque o espiritismo é uma filosofia? Como que se estuda um livro de filosofia? Por que a gente não põe espaços para tirar dúvidas e debates dentro das questões que elas têm? Não, a gente dá aula. Eu que defino qual é o tema que você vai aprender, eu que defino qual é o tempo que você vai aprender, eu que defino como você vai aprender. Você está trabalhando com crianças. Eu não tenho direito de escolher qual é o tema que eu quero estudar dentro da doutrina espírita. Eu não tenho direito de me debruçar sobre uns autores mais do que outros que eu gosto. Tem gente que ama abordagem psicológica. Por que tem que ficar estudando André Luiz? Tem gente que vem que tem interesse em alguns aspectos e não tem interesse em outros. Por que eu tenho que estudar todos? Quem que me disse que eu tenho que estudar tudo isso desse jeito? Se a doutrina espírita é para me conduzir na transformação moral e o meu ponto é esse, qual que é o problema de eu estudar esse ponto e viver a transformação que me cabe? Não. Não interessa. Nós não estamos preocupados com o que você acha, com o que você sabe, porque você não sabe de doutrina espírita. Sou eu que sei e eu vou te ensinar. Você está tratando as pessoas como infantis. Diga, Clara. Marlon, e essa forma de ver a religiosidade tem a ver também com a fragilidade psicológica? Exato. Exato, porque a gente alimenta essa fragilidade psicológica. Então, na hora que vem o baque, o sujeito não tem estrutura psicológica suficiente para dar conta das experiências da vida. Sim. Então, a gente alimenta a imaturidade psicológica. Quando
eu faço você acreditar que você precisa de mim para entender doutrina espírita, eu estou alimentando a tua imaturidade. Quando eu faço você acreditar que você não consegue estudar sozinho. Eu vi algumas questões, aí falando para vocês que estão fora do Brasil, eu vi algumas questões sérias em alguns centros espíritas. Eu já passei por muitos centros espíritas, então não tem nem como saber que centros que foi. Não quero constranger ninguém, nem que vocês fiquem pensando, ai meu Deus, foi lá no meu, foi no meu, pelo amor de Deus. Mas eu vi pessoas estudando doutrina espírita de um jeito diferente do que o brasileiro estuda. E que quando vieram me trazer alguns apontamentos, eu falei, meu Deus, eu acho super oportuno isso, super interessante. Ah, mas falaram aqui no centro espírita que não podia, porque o jeito de estudar é esse. Eu falei, mas por que você não propõe um grupo de discussão, de debate? Não, eu propus, mas não pode. Porque para estudar doutrina espírita tem que começar aqui, tem que passar por isso aqui. E ele estava lá numas questões super interessantes, a partir da Gênese, não daquela parte teórica, mas daquela parte de Jesus, do bem e do mal, né? Umas reflexões filosóficas assim, super oportunas. E ele disse, eu queria trazer mais esse olhar filosófico, esses debates, né, para a gente entender o pensamento de Kardec, ele falando de autores que eu nem conhecia na minha ignorância, que obviamente a minha formação filosófica foi muito diferente da formação filosófica de um europeu. E aí, o pessoal do centro espírita, ao invés de dizer fulano, nunca tínhamos pensado isso, vamos arriscar. Se você está estudando Kardec, se é para tentar aprofundar Kardec, entender Kardec, vamos arriscar. O que os brasileiros fizeram? Não, você não conhece de centro espírita, você não sabe como as coisas são. Eu digo, meu Deus, mas eu acho que esse grupo... Não falei, né? Mas a minha vontade de dizer, eu acho que esse grupo de reflexão, esse grupo filosófico que ele está propondo tem muito mais a ver com o centro espírita de Kardec do que essa escolinha que vocês fizeram. Mas não podia falar, né? Porque daí não sei nem como que eu ia voltar para casa depois, né? Que tá fora do país, sem cartão de crédito, com grande limite, você faz o quê? Você fica quieto, até poder voltar para casa, depois fala no vídeo daí para as outras pessoas. Tô brincando. Vocês entendem que o que eu estou dizendo é assim, nós estamos tão contaminados por um jeito de pensar que às vezes uma pessoa que não vem dessa mesma linhagem mais limitada que a gente e começa a enxergar coisas diferentes, nós rechaçamos. Porque o único método que a gente sabe trabalhar é esse método mais castrador, é esse método mais positivo, é esse método que restringe as pessoas. E aí ela diz, calma, para lá e vamos pensar. Por isso essa é a minha proposta para vocês nos centros espíritas. E se vocês estão juntos no mesmo centro espírita, isso ia ser legal de vocês fazerem essa discussão. Então, se tem 3, 4 pessoas do mesmo centro espírita, arrumem um momento para tomar um café, para bater um papo ao longo desse mês e discutir como o nosso centro espírita tem infantilizado as pessoas, deixado dependente no sentido da imaturidade psicológica, ou como nós estamos trabalhando para o desenvolvimento da maturidade psicológica. É claro que esse ponto que eu queria trazer para vocês, ele pressupõe essa discussão. O que é maturidade psicológica? Né? Então, vamos ficar com esse ponto. Mas o segundo que eu queria juntar está lá no fim do item. No fim do capítulo também. Penúltimo parágrafo desse capítulo. Ela diz assim, a instalação da fé dogmática, seus fundamentos essenciais, mas racional, que ela chama fé dogmática mais racional, porque enfrenta os desafios com tranquilidade, abre espaço ao livre-arbítrio, que do ponto de vista psicológico, nem sempre é realmente livre, em face dos fatores emocionais, orgânicos e tal. Mas esse é o segundo ponto que eu queria trazer. O nosso centro espírita, ele favorece ele dá espaço para o livre-arbítrio ou não?
Volto no mesmo ponto. A maioria dos centros espíritas que eu conheço não dá espaço para o livre-arbítrio. Eu, essa semana mesmo, estava falando de um dos nossos grupos lá no Brasil, quando a gente trabalhava com módulos, e eram módulos a cada 2 meses. Então, 2 meses, apresentávamos 4 ou 5 temas e as pessoas escolhiam qual tema que ela quer estudar. Dali 2 meses, outros 4 ou 5 temas e as pessoas iam escolhendo. Eu criei essa proposta para as pessoas terem liberdade de escolha. Mas um dia uma mulher chegou para mim e disse: Marlon, eu olhei esses 4 temas aí, nenhum me interessou, então eu não vou frequentar o Centro Espírita nesse bimestre. E quando vier o próximo bimestre, como vocês vão mandar e-mail, aí eu vejo se eu quero voltar ou não. Me deu um frio na barriga. Falei, meu Deus, está tudo errado, as pessoas estão saindo do centro, a gente está perdendo o controle. Eu quase enlouqueci com a resposta dela. Mas essa era a minha proposta, de que você vá para o grupo que você quer, que você estude o que você tem interesse. Então ela olhou e disse, eu não tenho interesse em estudar nenhum desses temas, eu vou ficar em casa. Aí, no meio do meu desespero, eu consegui pelo menos perguntar para ela, mas o que você vai ficar fazendo em casa? Tipo assim, venha no Centro Espírita, mesmo que você não goste, pelo menos venha. O que você vai ficar fazendo em casa? Falou, ai, Marlon, tem tanto livro para eu estudar, tem tanta palestra para assistir, tanta coisa que eu quero fazer, eu vou aproveitar esse tempo e vou estudar os temas que eu quero. Mas eu estou falando porque eu criei a proposta, eu carrego a bandeira da autonomia, estude só o que você quiser, faça só o que você quiser. E no dia que a mulher disse, eu não quero estudar, eu fiquei assustado. Então eu digo, meu Deus, se eu que criei isso, fiquei assustado, imagina as pessoas que querem ter controle, que querem que determinar como tem que ser. Se para mim já foi difícil, imagina alguém que não quer trabalhar com autonomia. Mas, então eu tenho esses pontos como importantes no Centro Espírita, mas eu queria que vocês pensassem sobre esses 2 pontos. Na prática do Centro Espírita de vocês, maturidade ou imaturidade psicológica, livre-arbítrio ou castração e contenção das pessoas. Mas eu não quero que vocês venham com respostas bonitas. Aí a gente trabalha com o livre-arbítrio e com a maturidade. Aí no nosso também é o livre-arbítrio e a maturidade. Eu quero que você me mostre em práticas do Centro Espírita, aonde o Centro Espírita favorece a maturidade psicológica e aonde o Centro Espírita favorece o livre-arbítrio. Porque até quando a gente está falando do livre-arbítrio, algumas pessoas vêm com aquela frasezinha, não, a gente deixa as pessoas livres. Claro, a gente fala de Paulo, né? Tudo posso, mas nem tudo me convém. Pronto, já está dizendo para a pessoa, faz que vai dar cagada na tua vida, porque não te convém, se você fizer, você vai se ferrar e depois você vai voltar aqui atrás da gente. Veja, isso é um discurso aparentemente de liberdade, mas é um discurso castrador. Poder você pode, você é livre para você escolher o que você quiser, mas lá no fundo, a gente está deixando claro a nossa discordância, a gente está deixando claro que a gente não gosta, que a gente não admite. Então, fica claro para vocês os 2 pontos que eu queria que vocês investigassem no Centro Espírita. Como o Centro Espírita favorece a maturidade emocional, psicológica, espiritual, e como o Centro Espírita favorece o livre-arbítrio. As pessoas terem liberdade para ser quem elas são, para estudar, para se desenvolver, para, sei lá, para qualquer coisa que elas queiram fazer. Eu queria termos um encontro para debatermos sobre isso. Eu vou pensar em algumas sugestões, em algumas características, mas eu acho que a própria experiência de vocês, de dizer, Marlon, lá no nosso Centro Espírita a gente fazia de tal jeito, e a gente está começando a fazer de tal jeito, a gente está pensando em fazer isso, aquilo, as ideias que vocês têm dentro da realidade de vocês, dentro da experiência de vocês, pode um ir contaminando positivamente o outro. Eu acho que contaminando não é uma palavra boa em tempos de pandemia, né? Um pode ir estimulando o outro
para pensar, nossa, mas o pessoal fez isso, aquele outro centro fez isso, quem sabe a gente pudesse fazer isso, fazer aquilo, e a gente ter uma possibilidade de trocas de ideias, de trocas de experiências, de trocas de intenções, para caminharmos para um centro espírita que não mantenha os indivíduos infantilizados, que não castre as pessoas, que não iniba e que não trabalhe pela via da culpa. Faz sentido para vocês esses dois pontos? A gente podia anotar, Fabrício, depois retomar esses dois pontos. Aí, quando você mandar o vídeo, a gente já vai postar logo o vídeo, a gente já coloca os dois pontos para dizer, olha, nós queremos que vocês pensem, porque o nosso próximo encontro vai ser em cima disso, né? Porque como tem muita gente que não está participando hoje, então aí as pessoas têm tempo de se atinar para o nosso próximo encontro, porque o próximo encontro só vai fazer sentido dentro da reflexão de vocês, né? Não vou ficar aqui expondo. A minha sugestão é de vocês relerem esse capítulo todo da religiosidade, pensando o nosso centro espírita, sabe? Reler o texto tentando olhar como o centro espírita está trabalhando aqui ou não. Tem coisas muito bonitas ali, ela falando dos indivíduos que têm uma necessidade de atenção pessoal e a gente não está dando. Isso é interessante. Ela faz uma crítica pesada, olha só. Isso resulta... Calma aí, isso resulta, tá vindo daqui. Isso resulta do prejuízo, ela está falando de uma desconexão, resulta do prejuízo experimentado pelas religiões que vêm perdendo contato com os fiéis, algumas mais interessadas nos números, nas massas redondosas, que oferecem proventos materiais e edificam santuários cada vez mais extravagantes, que anestesiam as necessidades profundas da emoção. Continuam recebendo multidões, porém constituídas por pessoas vazias de harmonia e de sentimento. Outras preocupadas com a política terrestre, especialmente em relação à preservação do tesouro e das posses, não dispõem de conselheiros e pastores suficientes para os indivíduos que necessitam de atenção pessoal. É muito importante pensarmos isso. Os centros espíritas hoje, né, achando que bonito, hoje não porque estamos na pandemia, né, mas achando que bonito é ter 2.000, 3.000 pessoas na palestra. Os centros aí da Europa, Estados Unidos, querendo ter um público grande, eu digo, pelo amor de Deus, essa mentalidade já tomou muitos centros espíritas no Brasil, vocês têm a possibilidade de fazer um trabalho artesanal, trabalho individualizado, os grupos pequenos, por que vocês estão querendo crescer tanto? Quer levar a doutrina espírita? Vamos pensar em ações sociais para levar a doutrina espírita, beleza. Mas o centro espírita não é para ser um centro inchado e querer ter um monte de palestra. Alguns centros espíritas convidavam para palestra dizendo, ai, Marno, mas a gente queria te pedir desculpa, porque só tem 15, 20 pessoas na palestra. Digo, meu Deus do céu, o que é isso? Que loucura é essa que a gente está preocupado com números? Então, o texto todo, esse capítulo todo, tem muitas reflexões importantes. É necessário que a proposta religiosa se expresse no trabalho em favor do homem lúcido. Olha que frase bonita. Como que o centro espírita está trabalhando em favor do homem lúcido em vez da repressão daquele ser inferior que nele vige. Essa é frase de Joana de Ângeles. Não será através do corte da cabeça que se poderá eliminar a dor que dela procede. Também não será por métodos castradores, proibitivos, inibidores que se atenderão os transtornos neuróticos. Então, olha que lindo, mas exatamente de forma diferente, isto é, buscando-se as raízes de onde procedem. Quantos trabalhos no nosso centro espírita, de fato, ajudam as pessoas a buscar as raízes de onde procedem os seus conflitos? Muito poucos.
Muito poucos. A gente não tem esse olhar psicológico, psiquiátrico, filosófico, então a gente não entende, a gente fica lá na vaidade, desce o cacete na vaidade, mas quais são os centros espíritas que se preocupam da onde vem a vaidade? Qual é o sentido da vaidade? O que tem o autodescobrimento a ver com a vaidade? Chega no orgulho, desce o cacete no orgulho. Você tem que eliminar o orgulho e ser humilde. É isso que ela está falando? É o corte da cabeça? O que há por trás do orgulho? O que leva o sujeito ao orgulho? Nós temos inúmeros textos, coisas ótimas para ajudar a pensar sobre isso. Então, isso é levar o sujeito à reflexão. Outro ponto importante ainda que eu queria ressaltar, ela fala assim, ó, este esforço propiciado pela religião conduz ao si mesmo, consciente das suas responsabilidades, a uma introspecção, evitando projetar a sombra, o que faculta assumir os resultados dos seus próprios empreendimentos e condutas, não transferindo as consequências para os outros, descobrindo-se membro atuante do mundo, no qual tudo tem um significado igualmente íntimo. Esse é um outro ponto de análise, introspecção. Como nossos centros espíritas estão favorecendo o trabalho de introspecção, desse olhar para dentro. Porque a gente trabalha muito com racionalização. A gente trabalha muito com intelectualização. A gente trabalha muito com conteúdos. Mas será que temos trabalhado com a introspecção? Ainda no mesmo item, tudo isso que eu estou falando para vocês está no item apoio terapêutico pela religiosidade. Esta função religiosa, a da conscientização espiritual do self, torna-se de excelente resultado terapêutico, auxiliando o ser humano a crescer e desenvolver seu Deus interno. Olha que fantástico. Nós temos posturas que favorecem o desenvolvimento do Deus interno. Será que existe alguma ação no centro espírita? Ou será que a gente ainda coloca o passe como o tratamento do sujeito, que é o Deus lá fora que vai curar? E se não curar, a culpa é desse cretino que não quis curar a gente. Será que a gente discute saúde e doença como produto do Deus interno ou do Deus externo? Será que a gente discute o tratamento da depressão como o Deus interno ou o Deus externo? E aí a última bomba que eu trago para vocês aqui no texto, eu nem risquei, que eu fiquei com medo de riscar. Quando ela diz que essa interiorização, ela vem das práticas de imaginação ativa. Ixi, está no mesmo item. Nessa operação, torna-se inadiável a contribuição da imaginação ativa, método superior para tornar os conteúdos inconscientes perfeitamente conscientes, conquistando para que eles se harmonizem com o ego. Aí eu falei, ai meu Deus, olha para você ver, não é mentira, eu não risquei, eu fiquei com medo de riscar, eu disse, ela está falando de imaginação ativa no centro espírita. Meu Deus do céu, é o apoio terapêutico da religiosidade, a gente vai ter que falar disso. Será? Será que a gente não vai ser banido agora? Sempre que eu tinha essas dúvidas, eu escrevia para o Divaldo assim, Manuel Flamengo de Miranda falou tal coisa e no movimento espírita acontece tal coisa. Ele respondia, eu fico com Manuel Flamengo de Miranda. Joana Janes falou tal coisa e no movimento espírita falou tal coisa. Eu fico com Joana Janes. Hoje eu nem pergunto mais para ele. Eu já sei que ele vai dizer, eu fico com Joana Janes. Se ela está falando da imaginação ativa, eu fico com Joana Janes. E quem não gostar, que vá lá meter a boca no Divaldo e pergunta para ele e por que aprovaram de vender esse livro, né? Porque podia aproveitar isso aqui e proibir de vender o livro. Mas vende, então nós vamos ler, vamos estudar e vamos levar a sério. Então até isso é um ponto para a gente pensar. Talvez a gente pudesse ter práticas no centro espírita de maior introspecção, que levem as pessoas a uma tomada mais profunda de consciência. Será que não deveríamos pensar mais nisso? Será que a gente não está com muita aula no centro espírita, alimentando o nosso ego de lugar de professor?
quando na verdade deveríamos estar no lugar do filósofo, no lugar da reflexão, no lugar do estímulo para que as pessoas estudem e não dependam de nós para aprender doutrina espírita? Hoje, a maioria dos centros espíritas que eu conheço, as pessoas dependem do coordenador para aprender doutrina espírita. Isso é infantilizar as pessoas. Então, deixo esta bomba para vocês, na expectativa de que vocês discutam isso nos centros espíritas que vocês fazem parte, e que a gente possa se encontrar daqui mais ou menos um mês. Vamos ver. Possível comentar ou não? Hã? Será possível comentar? Agora você diz, Regina? Sim. Nós temos 3 pessoas na fila. Então vai, quem que queria comentar? Peraí, então. Humberto, pode falar, querido. Tudo bem, gente. O que eu gostei dessa reflexão é que justamente o Marlon focou na própria Joana de Ângeles. Que alguém poderia dizer alguma coisa assim, mas o Marlon está meio que falando de fora, assim, do movimento, né? Ele não tem nem centro-direito mais e tal. Mas quando você fala via Divaldo, você está falando do pilar fundamental hoje do movimento espírita. Isso aqui não é nenhuma apologia, é uma questão de fato, né? Basta ver os cartazes dos congressos espíritas por aí, ou quem é a figura sobre a qual a gente comenta mais, né? Então, quer dizer, se o Divaldo fosse essa figura centralizadora, como algumas pessoas dizem que existe uma questão assim meio que política e tal, esse tipo de texto seria um tiro no pé, né? Seria uma autossabotagem. E 2 coisas me ocorrem em relação a essa ausência de liberdade, né? Eu sou um super otimista em relação ao movimento espírita. Eu acho que o movimento espírita é um dos movimentos institucionais humanos mais idealizados, mais saneados de podridões humanas que existe. Mesmo assim tem defeitos gravíssimos, né? Porque o ser humano é meio estragado. Então ele estraga mesmo o que tem de melhor. Então, mas só para destacar 2 problemas. Eu vejo o problema da falsa democraticidade, que é aquela democracia de centro espírita, que tem um sujeito que é dominante, carismático, que meio que se impõe, assim, até de uma forma dominadora mesmo sobre os outros, e no final das contas ele vira a decisão supostamente democrática do conselho. Então, quer dizer, não tem ali assim o espaço para que todo mundo seja realmente ouvido e representado, porque tem aquela figura dominante que comanda o centro espírita a partir de fóruns supostamente democráticos, mas que na prática não são democráticos. O segundo fenômeno meio deprimente também, que eu sinto na pele muito, principalmente quando eu voltei ao Brasil do meu doutorado, eu voltei sem centro espírita. Eu passei a morar na zona rural e não tinha carro, era 40 quilômetros da cidade, né, do centro espírita que eu frequentava anteriormente. E todos os outros eram longe. E, pela primeira vez, eu comecei a enfrentar um monte de constrangimentos no movimento espírita, por causa de um distúrbio também de não saber mentir. Então, as pessoas me perguntavam, mas qual que é o seu centro? Eu dizia, bom, eu estou sem centro, estou morando fora da cidade, numa zona rural e tudo. E eu sei que isso não é um problema tão grave em outras regiões, mas aqui na nossa região isso é absolutamente escandaloso. Equivale a dizer que você é satanista, que você bebe sangue de bebês, alguma coisa assim. Então, quando você dizia que você não tem centro, algumas pessoas te cortavam imediatamente, te diziam isso, olha, você não pode fazer palestra sem ter centro. Ou então outras atividades, né? Semana de carnaval, tal, atividades institucionais da cidade, eventos. Algumas pessoas cortavam imediatamente e outras faziam uma proposta indecente.
eu vou pôr aqui Joana de Ângeles, que era o meu centro antes de viajar, né? Eu falava, tá, mas eu não estou mais indo. Não, não tem problema, a gente tem que pôr algum centro, né? Então, você vê que o bônus hora do espírita, ele não apenas é uma questão numérica, mas você só ganha bônus hora dentro do centro espírita. Não tem como ganhar bônus hora fora do centro espírita. É uma coisa altamente bizarra e patriarcal. Sim. Infelizmente, né? E isso é o que a crítica que a Joana está fazendo, né? Isso é o infantilizar, né? Isso é a fragilidade psicológica, né? Quem mais? Regina, pode falar, querida. Mas tinha a Andréia antes de mim. Pelo menos a mãozinha está lá levantada. Ok. André, pode falar, querido. Não vi essas mãos levantadas aqui, gente. Tem no chat. Se abrir, você vê uma mãozinha azul. Se abrir o chat. Ou participante. É isso. O participantes, desculpa. A minha questão é o seguinte, quando comecei a ler Joana de Ângeles, aí, obviamente, você se depara com Jung, aí você vai procurar mais sobre Jung nas obras fora do Espiritismo, e que eu acho assim completamente novo. Não tem nada parecido. Se você for nas obras de Chico Xavier, é tudo evangelho, 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 evangelho. Né? Tem André Luiz, tudo bem. Mas ele mostra uma outra... Eu explorando Jung, aí você cai, por exemplo, cai de uma obra que chama, do Robert Johnson, que chama Inner Work, que é um livro que tem um capítulo inteiro sobre imaginação ativa. Eu pensei, nossa, justamente porque eu vi isso, né? E a minha pergunta é o seguinte, a imaginação ativa, o mais próximo que eu posso comparar no espiritismo é quando você está numa reunião mediúnica e você tem uma manifestação anímica, onde que você simplesmente larga o que está na sua cabeça para falar. Você não sabe se vem do espírito ou se vem de você mesmo. Mas a imaginação ativa como processo terapêutico, eu acho que é completamente desconhecido no meio espírita. É uma mudança de paradigma muito grande. E mesmo assim, eu não sei fazer. Eu vejo fazer. É interessante quando você lê a obra de Robert Johnson, ele dá os alertas. Se você vai fazer isso, tenha certeza que você tem alguém para te apoiar, porque senão você vai entrar nas suas fantasias. Eu vejo as mesmas recomendações de Kardec, que falava com relação à mediunidade. Não faça sozinho. Aí eu dou uma parada e falo assim, bom, se Joana está dizendo isso, que é uma maneira de você fazer, volta àquela questão da estrutura do centro espírita. Como é que você pode apoiar a prática da imaginação ativa? Porque é um outro salto. É que eu falo de passar ler Joana de Ângeles é um salto que, mesmo na forma de pensar, prática de imaginação ativa, poucos fazem no mundo, embora as pessoas dizem, então eu quero seu comentário sobre isso. Eu não sei. Eu procurei entender, mas eu não sei como fazer isso. Então, é isso. Sim, no próximo encontro a gente vai debater isso. Alguém mais? Regina, pode falar. Obrigada, Fabrício. Eu queria te agradecer, Marlon, pelas tuas últimas considerações e reflexões. Eu acho que pode ser uma chave de compreensão e também para as pessoas que vivem na Europa, para os europeus, essa metodologia de estudo e de liberdade, inclusive de escolha de temas, etc. Era só isso. Gente, a nossa questão é assim, eu não sei como que isso se dá na prática, né? Mas o nosso desafio é sair desse já conhecido, né? Vocês já me ouviram falar isso outras vezes, os nossos centros espíritas, como eles estão estruturados hoje, eles são a reprodução dos mesmos centros espíritas que o meu avô participava.
Meu avô tem 95 anos. É a mesma organização, com algumas melhorias aqui e ali, mas é a mesma organização. Mas, ao passar disso, surgiu a psicologia, surgiu a sociologia como algo mais prático na nossa vida, surgiu a pedagogia, né, com esse olhar da educação, a administração, tantos recursos terapêuticos surgiram nos últimos 50 anos. Mas a gente ainda tem um centro espírita no mesmo formato de antes de tudo isso ter surgido. Isso é um horror o que a gente está fazendo. O plano espiritual ou a cultura, a sociedade nos trouxe inúmeros avanços e nós ainda estamos dando aula de escola de 50 anos atrás. Já não tem palmatória mais, graças a Deus. Mas o método de ensino, ele ainda é muito pautadinho em escolas de 50 anos atrás no Brasil. Não é? Então, a gente fica com esse desafio de pegar este texto de Joana, vamos colocar isso como tarefa, né? Pegar esse texto de Joana e ir pensando este capítulo de religiosidade, o capítulo 10, e o que isso tem nos nossos centros espíritas, não tem, precisa ter, o que a gente está fazendo, que está ajudando, o que a gente está fazendo, que está atrapalhando, para que o nosso próximo encontro ele seja em torno das nossas práticas, mesmo que a gente não consiga mudá-las ainda, mas pelo menos a gente já está enxergando alguns caminhos. Porque para mim não vai fazer sentido a gente passar por toda a série psicológica de Joana de Ângeles e continuar do mesmo jeito, funcionando do mesmo jeito. Então essa reflexão, ela vai viabilizar, inclusive, como aquilo que a gente está falando com o André, na hora que você está trazendo Joana para o centro espírita, você tem que ter uma estrutura que favoreça esse tipo de aprendizagem, né? Você tem que ter uma cultura que favoreça esse tipo de aprofundamento. Então, vamos dar uma paradinha agora nessa coisa do livro para pensar a estrutura que favoreça esse olhar mais psicológico e filosófico dentro do centro. Beleza? Olha, deu quase que exatos a 1h30 que eu tinha programado, já estavam aqui me pressionando que eu tenho que almoçar, então eu vou almoçar, vocês me desculpem pela questão do nosso tempo, mas foi o único jeito que eu encontrei de não desmarcar o nosso encontro, e aí queria propor para vocês então, o nosso próximo encontro, eu vou estar meio atrapalhado nesse período, até... vou estar me mudando, organizando um monte de coisas lá. E quando a vida melhora, para mim, vai ser dia 23 de maio, que vai ser o primeiro final de semana organizado e mais tranquilo que eu vou estar. Ok. Pode ser? Combinado. Façam isso de discutir nos centros espíritas, tá? De conversar diferentes pessoas, ou às vezes se vocês estão até na mesma cidade, né, se os centros são próximos, debatam, criem coisas, pensem em alternativas, tragam isso aqui. A gente tem que ter um tanto de ousadia, porque a doutrina espírita precisa de bases diferentes materializando o espiritismo. Né? Estas bases que hoje nós temos, esse centro espírita tão enquadradinho, essas aulinhas tão infantilizadas, elas não têm a ver com a doutrina espírita e elas não vão permitir que o Consolador prometido se materialize na Terra. A gente vai ter que ousar. Ousando sempre com Kardec não tem risco. A única coisa que a gente não pode abrir mão é de estudar Kardec. O resto... a gente pode ousar de tudo que é lado. Não pode abrir mão de Kardec, porque é o único elemento que define o que é doutrina espírita. Então, os métodos, as tentativas, os caminhos, as oportunidades, elas são infinitas. Vamos tentar começar a descobrir um pouco dessas coisas. Tá bom? Beijo, então, para vocês. Bom fim de semana. Estejam todos aí onde estiverem. E a gente se encontra daqui 1 mês e um pouquinho daí para esse nosso aprofundamento, tá? Obrigada.